Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar no mundo dos motoristas profissionais de mercadorias para perceber o que é preciso mesmo para fazer este trabalho. E para isso, olhem, vamos fazer uma coisa interessante, vamos espreitar um teste de certificação a sério para ver quais são os desafios que estes profissionais enfrentam todos os santos dias. Pois é, quando vemos um destes gigantes na estrada, o que é que nos passa pela cabeça? Se calhar o tamanho, não é? A perícia que é precisa para manobrar uma máquina destas, mas acreditem, há muito, muito mais do que aquilo que se vê. É que, no fundo, conduzir um caminhão destes é uma autêntica maratona, não é nenhum sprint. É uma profissão que exige o máximo, mesmo o máximo, do desempenho humano, hora após hora, quilómetro após quilómetro. Então a pergunta é esta: quais são as verdadeiras batalhas que são travadas ali, dentro daquela cabine? Ora bem, o primeiro grande desafio, e se calhar o mais implacável de todos, é a batalha contra a fadiga. E atenção, não estamos a falar só de sentir um bocadinho de sono. Não. É uma condição mesmo perigosa que tem de ser gerida de uma forma muito, muito ativa. E saber reconhecer os sinais é, claro, a primeira linha de defesa. Coisas como bocejar muitas vezes, ter dificuldade em manter os olhos abertos e focados, ou aquela sensação de que as reações estão mais lentas. Olhem, isto não são pormenores, são autênticos alarmes. Alarmes críticos. Felizmente, a formação profissional ensina estratégias muito concretas para combater isto. A ideia não é aguentar, nada disso. É gerir a energia de forma inteligente e proativa. Por exemplo, parar 10 a 15 minutos a cada 2 ou 3 horas é fundamental. Se o cansaço aperta, uma cesta rápida pode literalmente salvar vidas. E até um pormenor como a temperatura da cabine, se estiver muito quente, pode provocar sonolência. E claro, a nutrição é outro fator absolutamente chave. Pensem nisto. Refeições muito pesadas, muito gordurosas, só dão sono. Por outro lado, passar muito tempo sem comer também não dá, porque esgota as reservas de energia. Portanto, qual é o segredo? É simples: comer refeições leves e com regularidade para manter o corpo sempre abastecido. Mas esta batalha vai para além do cansaço normal do dia-a-dia. Há condições médicas, como a apneia do sono, que são extremamente perigosas. Porquê? Porque diminuem a atenção e os reflexos e muitas vezes a pessoa nem se apercebe da gravidade da situação. Ok, vamos então ao segundo grande desafio. Depois da fadiga, vem a luta constante pelo foco, pela concentração. E aqui a verdade é esta: a mente de um motorista nunca, mas nunca pode descansar. E quando falamos de distrações, este número diz praticamente tudo. Usar o telemóvel a conduzir multiplica o risco de acidente por 4. 4 vezes. É um número brutal, que não deixa mesmo margem para qualquer dúvida. E por que é que o foco é tão vital? Porque o cérebro de um motorista funciona como um supercomputador. A sério, está permanentemente a processar informação. O ambiente à volta está sempre a mudar. Há uma interação constante com outros carros, motas, peões, e as decisões têm de ser tomadas em frações de segundo. É um trabalho de uma exigência cognitiva enorme. E como se não bastasse, ainda temos de juntar o stress que vem de fora. Os prazos de entrega, os horários apertados, isto não é só parte do trabalho. São fatores que geram um stress imenso e que, claro, podem comprometer seriamente o foco e, por consequência, a segurança. E há ainda outro perigo muitas vezes esquecido: a medicação. Mesmo um medicamento que parece completamente inofensivo pode ter efeitos secundários perigosos, como sonolência, reações mais lentas ou até perturbações na visão. Tudo isto afeta diretamente a capacidade de conduzir em segurança. Chegamos ao terceiro grande desafio. E este não é tanto mental, mas sim físico. Tem a ver com a relação entre o corpo do motorista e o veículo. É um campo chamado ergonomia. E a ideia é simples: é dominar a máquina sem deixar que a máquina nos domine a nós. Então, o que é isto da ergonomia, afinal? O que é que significa na prática para um motorista profissional? Bem, de forma muito simples, é a ciência de adaptar o trabalho à pessoa e não o contrário. Para um motorista, isto significa que a cabine do caminhão tem de ser mais do que um sítio para se sentar. Tem de ser um posto de trabalho pensado para a saúde, para o bem-estar e para a eficiência. É isto que previne as lesões a longo prazo. E o elemento central de tudo isto é o assento. Tem mesmo de ser totalmente ajustável, anatómico, para permitir uma posição perfeita em relação ao volante, aos pedais, a tudo. Não é só uma cadeira. É, na verdade, a principal ferramenta de trabalho de um motorista. E a postura, claro, é absolutamente crucial. Os braços devem estar ligeiramente dobrados, sem qualquer tensão. As mãos não devem agarrar o volante com demasiada força. Podem parecer pormenores, mas pensem nisto.
São estes pequenos detalhes, repetidos ao longo de milhares e milhares de horas, que fazem toda a diferença e previnem danos físicos muito sérios. E esta atenção ao pormenor e à segurança não acaba quando o motor se desliga, de todo. Até uma coisa tão simples como sair da cabine tem um procedimento. Tem de ser feito de costas para a estrada, a usar sempre todos os apoios para as mãos e para os pés. É um exemplo perfeito do nível de disciplina que é exigido a todo o momento. Portanto, quando juntamos estas 3 batalhas, a fadiga, o foco e a ergonomia, chegamos a uma conclusão muito importante. A segurança na estrada. Bem, não depende só da perícia de quem vai ao volante. E este ponto, retirado do manual de formação, é fundamental. Diz que a responsabilidade pela saúde física e psicológica é partilhada. Ou seja, as empresas têm de garantir boas condições, claro, mas os motoristas também têm o dever de cuidar de si. É uma parceria, e é uma parceria que é essencial para a segurança de todos nós. E isto leva-nos a uma última reflexão. Agora que conhecemos um pouco melhor estas batalhas, muitas vezes invisíveis, de um motorista profissional, como é que isso muda a nossa perspectiva na estrada? Qual é, afinal, o nosso papel para que esta partilha da estrada seja mais segura para toda a gente? Fica a pergunta.